Viva Biologia apresenta Edição Enem, Ciências da Natureza. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, bebendo bastante água e tomando sol, mas lembrando, dentro de casa. Bom galera, eu sou o Gabriel Brito e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a fotossíntese e suas fases, a luminosa, conhecida como clara, e a química, também conhecida como escura. Mas o que é a fotossíntese, não é mesmo? A fotossíntese é um processo realizado por alguns seres autótrofos, ou seja, eles produzem o próprio alimento, como algumas plantas e as algas, onde vão captar energia luminosa proveniente dos raios solares e transformar em energia química. Bom, antes de explicar o processo, de como vai funcionar todas as transformações, a gente precisa retomar algumas características já apresentadas na aula 11 da nossa amiga Luciana. Bom, se vocês lembrarem bem, a célula vegetal é composta por algumas organelas específicas, como o vacúolo e os cloroplastos. E hoje, nessa aula, a gente vai focar bastante nos cloroplastos. Por que os cloroplastos? Porque é nele onde vai ocorrer todo o processo de fotossíntese. Bom, o cloroplasto é composto por duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Possui tilacoides, que são esses discos aqui que a gente vai ver já já, que é onde vai acontecer a fase clara. O conjunto destes tilacoides é chamado de grânum. E aonde eles estão localizados é o estroma, que a gente vai ver mais pra frente, que é onde vai acontecer a fase escura. Bom, os cloroplastos também possuem uma característica especial, que é a presença da clorofila, que é o que dá o aspecto verde para as plantas. E por que isso acontece? Bom, a gente tem dois tipos principais de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. A clorofila B a tendência é absorver mais cores próximas ao comprimento de onda 600 a 680, que a gente consegue ver aqui, que é referente às cores laranja e vermelho, enquanto a clorofila A vai captar ondas maiores de 680, se aproximando a 700, e também se refere à coloração vermelha. Então, as clorofilas elas tendem a absorver a coloração laranja a vermelho e reflete para nossos olhos a cor verde. Por isso que a gente enxerga as plantas verde. É importante evidenciar também que no cloroplasto vai ocorrer a produção de energia para a planta, que é o processo de fotossíntese. Bom, conhecendo tudo isso aqui já, a gente vai partir para os processos agora. Vou começar pela fase fotoquímica, a fase clara ou luminosa. Bom, nesta fase a gente vai ter duas principais etapas, a fotólise da água e a fotofosforilação cíclica e acíclica. Bom, galera, essa imagem normalmente a gente encontra em livros, quando pesquisa na internet, e particularmente em mim, causa uma sensação de estar perdido ou de taquicardia. Então eu fiz um esqueminha e espero que eu tenha amenizado essa imagem um pouquinho, depois a gente volta nela, beleza? Bom, para iniciar esse processo, vamos dar um zoom nessa imagem e pararmos no tilacoide, certo? Bom, aqui estamos vendo a membrana do tilacoide. Aqui, essa parte sim é a parte interna do tilacoide. E aqui a parte do estroma. Bom, a gente consegue observar que a membrana possui diversas proteínas de membrana, como a plastoquinina, o complexo citocromo, a ATP sintase e a plastocinina. E também um complexo antena, que é o fotossistema 2.
que é um complexo formado por diversas proteínas, inclusive por clorofilas. Aqui, no fotossistema 2, temos a clorofila P680, que é a responsável pela absorção deste comprimento de onda. Bom, e como vai acontecer todo esse processo? Bom, a energia luminosa é absorvida pelas clorofilas, onde vão começar a agitar os elétrons. A tendência desses elétrons é se afastar cada vez mais de suas camadas até chegarem a um centro de reação, que é esse daqui que estamos vendo. E a tendência dele é se afastar cada vez mais. Para isso, tem a presença das proteínas carreadoras de elétron. Bom, aqui vocês perceberam que o fotossistema 2 perdeu 2 elétrons, certo? E como ele vai fazer para suprir essa perda? Assim vai ocorrer a fotólise da água, que é nada menos, nada mais que a quebra da molécula de água pelos raios solares. Que vai ocorrer a quebra, liberando o oxigênio atmosférico e 2 prótons de H+. E também 2 elétrons que vão ser utilizados nesse fotossistema, certo? E o que acontece com aqueles elétrons que saíram desse sistema? Vão se afastar cada vez mais, passando pelo citocromo, pelo complexo citocromo e passando também pela ATP sintase, onde vai permitir que haja passagem de prótons de hidrogênio do local com maior concentração para menor concentração, gerando assim ATP. Este ATP vai ser utilizado na fase escura. Bom, e o que acontece com aqueles 2 elétrons ali, hein? Bom, se os elétrons voltarem para a clorofila, caracterizamos a fase cíclica. Mas se ele resolver, se a tendência for se afastar cada vez mais do centro da reação, ele vai seguir pela membrana, pela plastocinina, até o fotossistema 1. Esse fotossistema 1 se caracteriza por absorver ondas de comprimento 700. Bom, e vai ocorrer a mesma coisa, a absorção de raios solares vai agitar os elétrons vão se afastar, desta vez pela ferrodoxina, uma outra proteína carreadora. Os elétrons provenientes do fotossistema 2 vão suprir essa perda. Bom, esse elétron aqui vai ser importante para a transformação do NADP mais um próton de hidrogênio em NADPH, que vai ser utilizado lá na fase escura, certo? Bom, aqui tem uma legendinha para vocês se situarem certinho. E vou seguir. Bom, voltamos nessa imagem. E aqui a gente consegue observar todo o processo. A absorção da energia luminosa, incitação dos elétrons, se afasta até chegar no centro de reação e se afasta mais ainda. Essa perda de 2 elétrons vai ser suprida pela fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, liberando prótons de H+, oxigênio e 2 elétrons. Bom, esses elétrons aqui vão passar por diversas proteínas carreadoras até chegar no ATP, até passar pela ATP sintase, onde vai permitir a passagem de prótons de H+, de maior concentração para menor concentração, é a fotofosforilação, gerando ATP, que vai ser utilizado lá na fase escura. Bom, os elétrons aqui podem seguir para o fotossistema 1, vai ocorrer a mesma coisa, energia luminosa, excitação de elétron, de reação e afastamento. Esses elétrons aqui perdidos vão ser supridos pelo que chegam do fotossistema 2
E aqui esses elétrons também vão passar por diversas proteínas carreadoras até ser utilizado na formação de NADPH, que vai ser utilizado na fase escura. Certo, galera? Agora, para um resuminho. A fase clara vai acontecer na membrana do tilacoide, certo? Seus componentes principais são a luz e a água, responsáveis pela fotólise da água e fotofosforilação. E essas duas etapas vão gerar como produtos oxigênio atmosférico, moléculas de ATP e NADPH, que vão ser utilizadas na fase escura, certo? Bom, galera, vamos para uma questão agora. Questão do Enem 2018. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em duas fases complementares, uma responsável pela síntese de ATP e redução do NADP+, e outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais. Bom, galera, eu gosto de trabalhar por eliminação, mas antes, vamos relembrar qual é a fase onde os produtos vão ser ATP e NADPH. A fase clara, certo? Bom, então dá para eliminar algumas coisas que não apareceram ainda, certo? Por exemplo, a glicose já apareceu para nós? Não. Então, vamos dar tchau para a questão B. A glicose aqui aparece novamente, então eliminamos essa. Dióxido de carbono apareceu? Não. Então, tchau. Bom, ficamos em duas. Água e oxigênio. E radiação luminosa e água. Bom, se a gente lembrar bem, o oxigênio é proveniente de que etapa? A fotólise da água, certo? Que vai ser a quebra da molécula de água pelos raios solares. Então, a questão A está errada. Sobrando apenas a C. Radiação luminosa e água. Bom, galera, certinho. Vamos agora para a fase escura, fase química. A etapa principal desta fase é o ciclo de Calvin, conhecido também como o ciclo das pentoses. Bom, esse ciclo se caracteriza por 3 etapas: a fixação de CO2, a produção de açúcares e a regeneração de uma das moléculas para retomar o ciclo. Essa etapa vai acontecer no estroma. Não estamos mais no tilacoide, vamos lembrar bem. Bom, no estroma vai ter algumas moléculas, como por exemplo a ribulose bifosfato, também conhecida como ribulose difosfato, a RuBP ou RuDP, que é uma molécula com 5 carbonos e 2 fosfatos. E também nessa etapa a gente vai perceber um ponto importante para o meio ambiente, que é a absorção de CO2. Então, para que o ciclo inicie, são necessárias 3 moléculas de CO2 e 3 moléculas de ribulose bifosfato. Bom, e o que vai acontecer? Essas duas moléculas vão se encontrar, vai rolar uma mágica. A mágica é realizada pela enzima Rubisco, a qual vai ser responsável pela junção dessas duas moléculas. E vai gerar uma molécula de 6 carbonos, a qual é bastante instável. Por conta disso, vai se dividir, gerando assim 6 moléculas de ácido fosfoglicérico, o PGA, com 3 carbonos. Bom, galera, e o que vai acontecer agora? Ele vai passar por um processo de redução. O ATP vai agir nele, fosforilando e liberando o ADP. E o NADPH,
as duas, se vocês lembrarem bem, tanto a ATP quanto o NADPH foi formado lá na fase clara. O NADPH vai agir sobre ele, desfosforilando, liberando assim NADP, hidrogênio e uma molécula de fosfato inorgânico. Bom, essa redução vai gerar a molécula de aldeído fosfoglicérico, o PEGAL. Também 6 moléculas de PEGAL com 3 carbonos. Esse PEGAL vai sofrer um processo interessante. Vai ocorrer a perda de uma molécula para a geração de açúcar, ficando assim com 5 moléculas de aldeído fosfoglicérico, ou 5 PEGAL, com 3 carbonos. Essa molécula de PEGAL está bastante instável. Então, ela vai se dividir, formando 3 moléculas de ribulose monofosfato, a RUBP, com 5 carbonos. Bom, se a gente lembrar bem, a gente está chegando lá na ribulose bifosfato, não é mesmo? Tá faltando só uma coisinha. Que essa coisinha vai aparecer agora, o ATP. O ATP vai de encontro com essa molécula, fosforilando. Então, ela vai passar a ter 5 carbonos e 2 fosfatos, ou seja, a RUBP. Bom, galera, esse foi o ciclo. É importante lembrar que para que ocorra a formação de glicose, esse ciclo precisa acontecer 2 vezes, certo? Bom, galera, agora de uma forma mais geral eu trouxe um esqueminha aqui para a gente observar algumas coisas. Logo de cara, a gente percebe uma diferença do que foi apresentado anteriormente, certo? Que é a quantidade de moléculas. Por exemplo, 6 CO2, 6 RUBP formando 12 PGA, 12 PEGAL, 10 PEGAL. Bom, isso aqui vocês vão encontrar em alguns lugares porque eles já mostram 2 ciclos diretos, que é para a formação de glicose, certo? Bom, mas vamos lá. O ciclo vai ocorrer no estroma, certo? Bom, as moléculas de RUDP ou RUBP vai se encontrar com as moléculas de CO2, vai ter a ação da molécula da enzima de Rubisco, gerando assim 12 moléculas de PGA, o ácido fosfoglicérico. Ele vai sofrer um processo de redução com a ATP e o NADPH atuando em cima dele. Os dois, o ATP e o NADPH, foram produzidos lá na fase clara, gerando assim um ácido fosfoglicérico, certo? PEGAL. Bom, esse PEGAL vai perder 2 moléculas para a formação da glicose e vai seguir com 10 nesse caso. Bom, esse daqui vai sofrer a ação da ATP fosforilando e gerando assim o RUDP novamente, certo, galera? Bom, galera, o que dá para evidenciar dessa fase? Em alguns lugares eu já ouvi falar sobre ser a fase da noite. Será? Bom, na verdade não. Eu lembro de ter aprendido assim, a fase escura é a fase da noite, mas isso não é verdade. Porque a fase escura se caracteriza pela não presença da luz no ciclo direto. Mas ele vai acontecer junto com a fase clara, porque ele vai precisar de moléculas provenientes da fase clara, como a ATP e o NADPH. Então ele não vai acontecer à noite. Então isso daí não é verdade, viu, gente? Bom, uma outra questão importante é a questão do sequestro de CO2. Como a gente pode ver, nessa fase vai ocorrer a absorção de CO2 atmosférico, certo? E quando a gente remete a sequestro de CO2, o que a gente lembra? Aquecimento global, emissão de gases poluentes, certo? Então, por isso, é importante preservar as plantas, abraçar as plantinhas e conservar, porque elas vão ser importantes e necessárias
para a absorção desse CO2 presente na atmosfera, certo? Bom, galera, um resuminho aqui rápido para a gente. Aonde vai acontecer a fase química, fase escura, no estroma. Os componentes principais, CO2, ATP e NADPH. Eles vão ser utilizados nas fases de fixação de CO2 e produção de açúcares. Os produtos desta etapa vai ser principalmente a glicose. A molécula da glicose, para vocês lembrarem, é C6H12O6. Bom, vamos lá, galera, para um resumão geral agora. Aqui a gente tem a fase clara, certo? Fase luminosa. Ela vai ter como componentes principais a água e a luz e vai gerar oxigênio atmosférico, ATP e NADPH, que vão ser utilizados na fase escura ou fase química, que vai ter a presença do CO2 e vai gerar glicose. A fase escura também vai devolver para a fase clara o NADP e o ADP para a geração de ATP e NADPH. Galera, mais um resuminho agora referente à fórmula da fotossíntese. A gente tem aqui moléculas de CO2 combinadas a moléculas de água sob a ação luminosa, vai gerar a glicose, oxigênio e água, certo? E vamos nos localizar de onde vem cada coisa agora, certo? Bom, a fotólise da água vai ser a quebra da molécula de água, vai gerar 24 prótons de hidrogênio, 24 elétrons e 6 moléculas de oxigênio. Esse oxigênio a gente já consegue observar aqui, certo? O hidrogênio, as moléculas de hidrogênio vão ser divididas tanto para a formação da glicose quanto para a formação da água. Certinho? Bom, e de onde vêm os outros componentes? Os outros componentes vão vir da fixação do carbono. O carbono aqui presente no CO2 vai vir aqui para a formação da glicose, bem como o seu oxigênio, que aqui são 12 moléculas, vai dividir 6 para a formação da glicose e 6 para a formação da água. Certinho, galera? Bom, duas questões agora para finalizar todo o processo, certo? Bom, questão Enem 2017. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos para uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados, se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar dos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Bom, o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a... Bom, galera, antes de ir para as alternativas, vamos retomar no texto e evidenciar algumas coisas. Primeiro aqui, ó. Podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados. E o que essa absorção vai fazer, se a gente lembrar bem, hein? Vamos voltar para o parágrafo anterior. Os pigmentos da planta absorvem radiações luminosas. Sendo assim, os elétrons vão ser excitados. Bom, galera, então, a utilização dos nanotubos vai atuar aonde? Na absorção de elétrons, certo? Então,
A partir da análise do texto, a gente consegue direto aqui já. Mas vamos por eliminação, certo? A absorção de elétrons vai atuar na captação de dióxido de carbono? Não. Proliferação dos cloroplastos? Muito menos. A utilização de água? Também não. A formação de gás oxigênio? Não, porque isso é a luz, é o aumento da energia luminosa que vai atuar na fotólise da água. Então, o que sobrou para nós é a absorção de fótons, letra B. Bom, galera, vamos para mais uma questãozinha. A última para a gente fechar aqui, hein? Questão Enem 2017. A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons, que circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. Bom, galera, vamos lá para a pergunta. O processo biológico que assemelha ao descrito é A. Antes de ir para a alternativa novamente, vamos voltar ao texto. Primeiro parágrafo, primeira linha. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons. Qual será o processo que vai ter a ação da luz para a geração de energia, hein? Vamos direto para cá. A respiração celular não. Hidrólise de ATP também não. Quimiossíntese? E fermentação? Não. Então o que sobrou para a gente é fotossíntese. A letra A. Isso é tudo bem, pessoal.